Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventuras não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que me formei para mim, para celebrar meu louvor. Amém. Esse é um texto de Isaías, e o contexto dessa sessão é que o Senhor redime a Israel. Ele tem a ver com o capítulo 43, tem a ver com o capítulo 44, com o capítulo 45. É um conjunto de capítulos que falam dos altos e baixos que o povo tem, que o povo atravessa: ingratidão, afastamento, autossuficiência, as consequências, a misericórdia de Deus, a libertação. Esses capítulos eu gostaria que você lesse depois, 43, 44 e 45. É um recado para quem quer uma vida nova. Então, na verdade, eu queria falar para você que está em casa. E eu queria falar para você que está aqui hoje. Eu queria falar especialmente para quem foi recebido hoje. Esse é o recado especialmente para quem foi recebido hoje. Deus está dizendo para o povo: eu sei quem são vocês, Israel. Eu sei quem vocês se tornaram um povo idólatra. Capítulo 44, de 9 a 20. Eu sei o que eu vou fazer com você, o que vocês podem ser. Servos do Senhor e luz dos gentios, capítulo 49. E eu sei o que eu vou fazer com isso. Eu vou libertar vocês, que é o capítulo 43 que a gente leu. O povo de Israel é mais do que um ajuntamento. Vocês sabem que o povo foi espalhado. O povo saiu da sua terra. O povo foi levado cativo. E não foi só um exílio. O povo foi levado cativo a alguns exílios. E vocês conseguem entender muito bem que Israel é mais do que um ajuntamento de pessoas. Israel, sem dúvida, é o povo gerado por Deus. É um povo que ficou muito tempo preso. E ele fazia uma pergunta, o povo fazia uma pergunta: quando Israel será liberto? E agora a pergunta muda. E a nossa reflexão passa por isso. Como Israel procederá depois da libertação? Quando Israel será liberto? Aí vocês vão encontrar Ciro libertando. Mas ele não libertou só o povo de Israel, ele libertou vários povos. Vários povos foram libertados por Ciro. Então, a nossa pergunta principal é: como o povo ficou depois da libertação de Ciro? Como o povo se tornou? Essa pergunta cabe para um dia como esse. Essa pergunta cabe para um dia como esse. Cabe para cada um que está aqui, que tem que se perguntar: por que eu fui recebido? Vocês que foram batizados, vocês que fizeram pública profissão de fé, vocês que vieram de outras igrejas, vocês que tornaram para a igreja: como eu ficarei depois do dia de hoje? A gente tem que sair daqui com essa pergunta. O povo é representado, esse momento da libertação do povo, ela é representada numa metáfora do Novo Testamento. É o Antigo Testamento conversando com o Novo Testamento, quando a conversa com Nicodemos fala sobre nascer de novo. Era o que o povo estava fazendo. O povo estava nascendo de novo. 80 anos preso. Uma geração inteira. O povo estava nascendo de novo. Assim como aqueles que se encontraram com o Senhor, estão nascendo de novo.
como a gente fica a partir do dia de hoje. Não pode ser mais um dia no calendário. Não pode ser mais um domingo para a gente. No encontro de Deus há um antes e um depois, porque a vida do Evangelho é essa, é o Evangelho da peregrinação, que nós somos chamados para algum lugar. Quando Jesus se encontra com Pedro, ele fala para Pedro: tu serás Pedro. Ele pega o nome de Pedro e troca o nome de Pedro. E diz: tu serás Pedro. O que nós precisamos entender é que quando ele se encontra com Pedro, ele está dizendo dessa travessia que estava fazendo de um Pedro que não conhecia, de um Pedro que não o servia, para um Pedro que ele passa a mudar o nome e mudar a vida. O que ele está falando para nós, tanto com o povo de Israel, como com Pedro, é que depois que a gente se encontra com o Senhor, coisas mudam. A palavra que nós estamos trazendo para todos que foram recebidos, que o ponto alto na travessia é justamente Israel ser quem era para ser, porque Israel era o povo escolhido, o povo que prevaleceu, o povo que lutou com Deus, o povo que lutou do lado de Deus e venceu. Então, nesse momento, quando o povo abre, quando os portões são abertos e eles saem com uma missão de ser uma outra coisa. E é sobre isso que eu queria dizer para você. Sobre essa missão de ser a outra coisa. Quando eu me encontro com Jesus, quando eu sou batizado, quando eu recebo aqui os sacramentos do Senhor, quando isso acontece, eu estou dizendo que esse é Jesus Cristo. A Ele eu me ajoelho, é Ele quem modela a minha vida, Ele é o meu caminho, Ele é a minha travessia. O povo de Israel iniciou a sua travessia. Cada vez que o povo saiu do exílio, o povo recomeçou uma travessia. Então eu queria dizer para você que nós estamos em travessia. A nossa principal pergunta é: como nós vamos fazer essa travessia? A gente pode olhar para essa travessia de vários modos. A gente pode olhar para essa travessia com saudosismo. Um saudosismo, presta atenção, saudosismo não tem a ver com saudade. Saudade daqueles que se foram, nós não vamos nos curar dela nunca. Nunca. E que bom que é assim. Nós não vamos nos curar. Nós não queremos ser curados da saudade. Nós queremos ser curados da dor. Mas nós não queremos ser curados da saudade. Mas nós precisamos ser curados do saudosismo. Não é um saudosismo que tem a ver com gratidão, não. Mas um saudosismo que tem a ver com pautas que estão na minha vida e não deveriam estar. Um saudosismo que lembra a recomendação de que o fermento velho azeda toda a massa. Um saudosismo que está ligado a pautas que eu permiti que entrassem na minha vida e elas permanecem até hoje. Para que chegue um novo ciclo na sua vida, você precisa fechar ciclos anteriores. Para que chegue um novo ciclo na sua vida, você precisa fechar ciclo anteriores. Em outras palavras, se eu pudesse dizer para você, larga isso. Qual é a promessa que o texto trouxe para a gente?
Eu trago coisa nova. Vocês não percebem? Eu trago coisa nova. Eu farei um rio no meio do deserto. Eu trarei água para o meio do ermo. Eu trago coisa nova, mas a gente está atrelado a pautas antigas. Deus está falando com a gente sobre coisas novas e a gente continua agarrado a coisas antigas. A maioria dos problemas que você tem são, na verdade, ciclos, eles não são novos problemas. O que você vive hoje não são novos problemas, o que você vive hoje são ciclos, ciclos que você não fechou. Os capítulos 43, 44, 45 falam justamente dessa coisa que o povo tinha de retornar aos mesmos erros e aos mesmos princípios. Gente que volta aos mesmos ciclos. Você não consegue seguir em frente porque os ciclos não se fecharam na sua vida. Presos a episódios do passado, não consegue experimentar um relacionamento novo porque tiveram experiências ruins no passado. Quem fica preso a ciclos do passado não caminha para frente, não faz a travessia como deveria fazer, porque está preso a pautas do passado. O convite que o texto está fazendo para a gente é: eis que eu faço coisa nova. Eu preciso dizer para esse povo que foi recebido que hoje é um dia especial, que o Senhor está fazendo algo novo na sua vida. E eu queria dizer para você que está em casa: rompa com pautas antigas, rompa com o chefe anterior, rompa com aquele namorado anterior, rompa com relacionamentos familiares truncados, rompa com isso. Tem gente que não sabe a diferença de cicatriz e ferida. Ferida dói, cicatriz não dói. Ah, mas o que eu tenho não são feridas, são cicatrizes. Mas se ainda dói, é porque não são cicatrizes, porque ainda são feridas. Vença essa etapa. Passe por essa etapa, perdoe quem você tem que perdoar e siga em frente, senão você não vai fazer a travessia, senão você não vai conseguir ser feliz, senão você não vai conseguir se livrar de uma pauta que te aprisiona a um estado anterior. Siga em frente. Preste atenção. A vida, ela é feita de etapas. E para você passar para o próximo passo, você tem que vencer a anterior. Trazendo doença para dentro do seu coração, trazendo amargura, não se entregando à nova relação, porque está preso pela memória de uma relação que deu errado e de coisas que fizeram a você. Mude suas pautas. Nós estamos em travessia. Quando nós saímos daqui, nós precisamos entender que nós nascemos de novo, especialmente o pessoal que foi batizado hoje. Especialmente o pessoal que fez profissão de fé, especialmente o pessoal que foi recebido. Esse é um momento novo, o Senhor está fazendo uma coisa nova na nossa vida, então preste atenção. Não pule, preste atenção, irmãos, no passo a passo de cada uma dessas etapas. Não sei se vocês lembram do filho pródigo. No filho pródigo, a gente tinha um dono de fazenda, ou um filho de dono de fazenda, mas era um filho de dono de fazenda que se sentia dono. E de uma hora para outra, aquele homem estava comendo a comida dos porcos. Essa é a grande questão. Não foi de uma hora para outra. Porque não é possível que uma pessoa saia da posição de dono de fazenda
e comece a disputar comida com os porcos com familiaridade, aqueles porcos. Eles já eram tão familiares que comer a comida com eles era uma impossibilidade. O que faz uma pessoa sair de uma posição e ir para outra e achar absolutamente natural disputar comida? É ele não ter percebido as etapas, ele não ter percebido o tamanho do buraco, ele não ter percebido os passos que deu, ele não ter percebido quanto ele caiu, ele não percebe cada degrau que caiu, ele não percebe cada degrau que desceu. Entender as etapas na travessia é a gente entender que há etapas que não foram percebidas por mim, que existem etapas que não me fizeram parar para pensar, que existem etapas que não me fizeram estranhar aquela situação. Nós convivemos tanto com uma situação desconfortável que ela virou para nós uma coisa natural, como talvez aquele chiqueiro tenha virado. O que eu quero dizer para você é: repare nas etapas, repare que entre o dono da fazenda e o comedor de lavagem existem etapas, porque ninguém afunda de uma vez só. Quando você pensa no afundamento, quando você pensa no afogamento, quando você pensa na situação de Pedro andando sobre as águas, ninguém afunda de uma vez só. São etapas que estão escapando dos seus olhos. Na travessia você está vivendo etapas, muitas dessas etapas você está andando para baixo. Etapas. Preste atenção às etapas. O que fez alguém descer tanto, o que fez Israel descer tanto. E o contrário disso? E o contrário disso? O contrário disso é o que faz a gente ser batizado. O que fez a Conceição aceitar a vice-presidência da SAF. O que fez o Felipe, a Vitória, o Miguel, o Mateus, a Vitória, a Isabel, a Iris, a Eliane, a Carla, o Fabrício, a Ana, a Conceição. O que fez essas pessoas tomar as decisões que tomaram hoje? A travessia. A travessia. Porque você tomou as decisões que tomou. Ou porque você reparou na travessia, ou porque você reparou nas etapas da travessia, ou porque você passou da travessia de um lado para o outro, sem prestar atenção no que aconteceu. Uma outra coisa que me faz pensar sobre essa travessia, que tem a ver com a decisão de cada um aqui, assumir o que assumiu, é a história de um adolescente que decidiu ler a Bíblia porque seus líderes disseram que ela leria a Bíblia em 1 ano. E aí, ela chegou no livro do Êxodo. E lá no livro do Êxodo, tinha a tenda, tinha tamanho da tenda, tinha cortina, tinha incensário. E ela falou para o pastor: meu Deus, como isso tudo é chato. Que texto chato. E o pastor olhou para ela e falou para ela assim: eu também acho. Chato. Mas a vida é feita de coisas que a gente também acha chato. De coisas que a gente não entende. Para que eu preciso saber da metragem? São coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente acha chato. Bem-vindo, a vida é assim. A vida é feita de coisas que a gente acha muito legal e de coisas que a gente acha chato. Não queime etapas. Hoje o sermão tem essa tônica. Não
queime etapas. Não passe por cima da etapa que você tem que viver. Não passe por cima da etapa que você tem que viver com seus pais. Não passe por cima da etapa que você tem que viver na família. Não passe por cima da etapa que você tem que viver naquele emprego chato. Não passe você tem que viver, porque a vida é feita de etapas e você tem que viver cada uma dessas etapas. O que, na verdade, a gente tem que pensar que existem coisas chatas na vida, existem coisas que não são agradáveis, mas a gente não pode pular etapas, porque tudo tem a sua razão de ser. Não queime etapas nos seus relacionamentos. Não queime etapas no relacionamento. Não pule etapas. Não se precipite em nada nos relacionamentos. Não pule etapas. Eu queria terminar essa reflexão com essa pergunta. O texto diz, no verso 19, projeta 19 de novo para mim, por favor. Eis que façam coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eu queria que você saísse daqui com essa pergunta. Porventura não percebeis? O que você não está percebendo? O que você não está percebendo nessa etapa nova da sua vida? Um novo nascimento tem a ver com um novo ciclo. Será que você não está percebendo isso? Não percebe que o que o povo de Israel se tornou não tinha a ver com aquilo que ele foi chamado para ser? Você precisa se entender, nova criatura. Como o povo não conseguiu entender, você precisa perceber que o seu saudosismo não te leva a lugar nenhum e que prende a sua vida. Será que você não percebe que iniciar um novo ciclo exige que você feche o ciclo anterior? Será que você não percebe que seus problemas são semelhantes aos de Israel, que na verdade são grandes ciclos? Será que você não percebe que você está preso a pautas passadas, a episódios passados que não te levarão a nada? Será que você não percebe que ninguém sai de dono da fazenda para comedor de lavagem de uma hora para outra? Será que você não percebe que não dá para pular etapas? Será que você não percebe um monte de coisa há tanto tempo na vida? Coisas para você levar para o coração. Deus porá um caminho no deserto e um rio no ermo. Esse encontro é um encontro muito importante para a sua vida. O dia de hoje é um dia de muita importância para essa vida, para a sua vida, para você que foi batizado, para você que foi recebido, para você que fez pública a profissão de fé. Hoje é um dia importante e a pergunta é: como eu sairei dessa porta? Como eu deixarei essa porta? Como eu farei a travessia? O que eu queria perguntar para você é como você tem feito a travessia. Como tem sido isso? A transição até você se tornar Pedro. Como tem sido essa transição até você se tornar Israel? Como você tem feito a travessia? O que tem prendido você nessa travessia? O que tem impedido você de viver plenamente, de viver a igreja, de amar a igreja, de viver bem com a família, de ter um relacionamento bem? O que tem prendido você a isso? Que pautas que te aprisionam? Que lugares é esse que te amarram? Da onde isso vem? Por que isso te prende no lugar que te prendeu? Nosso Deus, caminho no deserto. Nosso Deus é caminho no deserto. Eu queria dizer para você nessa noite: nosso Deus é caminho no deserto. Nosso Deus está botando rios na nossa vida. Eis que eu farei coisa nova na tua vida. Então, se desprende de coisas que têm te angustiado, de coisas que têm te botado num lugar que você não tem que estar,
de ciclos que você realmente não fechou, e você não vai recomeçar outro enquanto você não tiver fechado. O convite do povo, na hora que Ciro abriu as portas, era entender como eu vou sair desse exílio. O desafio do povo era entender, na hora que Ciro abriu a porta, como eu vou sair desse exílio. E eu tenho que te perguntar como você vai se levantar daqui. Como você vai se levantar desse banco. Como você vai sair daquela porta. Aqueles que nasceram hoje, nasceram mais do que da água. Nasceram do Espírito. Aquele que professou a sua fé hoje, professou para além das palavras, professou com a alma. E o que o Senhor quer da gente é que a gente faça a travessia, que a gente largue os portões, que a gente saia dos portões e pegue um outro caminho, que a gente tenha a vida transformada pelo Senhor, que a gente consiga quebrar ciclos, que a gente consiga desprezar pautas antigas, que a gente consiga rasgar repertórios anteriores. Porque Deus está fazendo algo novo. Será que você não percebe? Esse é o texto. Isso serve para o seu relacionamento pessoal. Isso serve para o seu casamento. Isso serve para o seu relacionamento com seus pais. Isso serve para o seu relacionamento na igreja. Rasga as pautas anteriores e faz a travessia, porque o Senhor está fazendo coisa nova, caminho no deserto, luz na escuridão. É isso. O Senhor nos chama para isso.